Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez para o Uro-Oncologia em Debate. Vai ser uma noite voltada para o tema do rim. Eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente está hoje novamente com a Silvana, com o Tiago e com o Cláudio, com uma convidada mais uma vez aqui especial, que é a doutora Kátia, que todo mundo conhece. E o tema de hoje vai ser os tumores renais, especialmente os não células claras. A doutora Kátia, que todo mundo conhece, é diretora científica e fundadora do Laboratório Genoa e professora associada da disciplina de urologia da USP. E a Silvana, na sequência, vai falar sobre o tratamento sistêmico desses tumores não células claras. A Silvana também todo mundo conhece, que é médica oncologista clínica do Américas. Eu queria agradecer as empresas mais uma vez, agradecer a Ipsen, a Zodiac, as telas, a Bristol, a Electa, a Merck e a MSD, por estar ajudando a gente a conduzir essas apresentações. A gente vai começar com a apresentação da doutora Kátia, e aí, na sequência, a Silvana apresenta também. Boa noite, doutora Kátia. Boa noite, Bernardo. Obrigada pelo convite. Cláudio, Tiago, Silvana, é um prazer estar aqui. E acho que hoje a gente vai falar de uma coisa interessante e nova, né, que é a nova classificação da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então, esse livro foi recém-lançado agora, né, então é a quinta edição da classificação dos tumores geniturinários e genitais masculinos, e em relação ao rim, ela tem algumas coisas bastante interessantes, isso que eu vou falar. A gente não vai fazer uma descrição, né, dos tumores, mas a gente vai mostrar o que há de novo nessa nova edição. E qual é a importância? Né? A gente sabe que existem dois cenários interessantes. O primeiro é o prognóstico. Então, você tem tumores que têm comportamento indolente, benigno, até aqueles que têm um comportamento superagressivo. Né? Então, isso, do ponto de vista prognóstico, esse gráfico mostra bem. Né? Então, a gente tem as neoplasias císticas multiloculares, que são tumores de comportamento benigno, e, por outro lado, a gente tem o carcinoma dos ductos coletores de Bellini, aqueles relacionados à translocação da microftalmia, né, que é TF3 e TFB, que são bastante agressivos. Né? E o segundo cenário é na progressão. Né? Por que você tem que saber essa classificação do tumor primário? É exatamente para poder tratar, nessa época de terapia-alvo, na progressão, esses tumores. Eles têm respostas diferentes às diferentes drogas-alvo. Então, essa aqui é só para mostrar a classificação, mas está busy, mas ninguém precisa se ater a ela. Quando eu comecei a patologia, né, não vou falar quanto, para vocês não fazerem muito as contas, a gente tinha, sei lá, era o tumor, carcinoma de células renais do tipo células claras e o outro de outro tipo, né? Então era uma coisa muito, muito restrita, era muito primitivo, né? E depois, na década de 80, se começou a estudar a genética desses tumores, né? Então, o que existia? E a primeira coisa que foi feita foram as alterações genéticas grosseiras, então perdas de cromossomos, né, o aumento do número de cópias, etc., que era citogenética, né, citogenética clássica. E se viu que, então, existia uma série enorme de tumores que eram absolutamente diferentes. Isso aí foi, então, esse conhecimento, ele foi sendo ampliado, e hoje a gente sabe, então, várias vias de carcinogênese relacionadas, então, a diversos tipos diferentes dos tumores, que hoje, então, resulta nessa classificação, que ainda faltam alguns que são provisórios ainda, a gente parece que eles existem, mas a gente está esperando mais dados clínicos e de morfológicos, etc., e moleculares, para ele ser incluído, talvez, então, na próxima edição, ainda na sexta edição do livro da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vai começar com células claras. Então, a gente tem o carcinoma de células claras, que é o carcinoma mais comum, né, é o tumor mais comum, e a gente tem outros que têm as mesmas vias de carcinogênese, mas a apresentação é diferente,
E a nomenclatura é diferente, eles têm um comportamento benigno, né? Enquanto o carcinoma de células claras, ele é potencialmente agressivo, né? Então tem aqueles fatores prognósticos todos, necrose, grau de Furman, grau da Roux, né? E uma série de invasão microvascular, estadiamento, etc. Esses outros são absolutamente comportamento benigno. E a gente não chama de carcinoma. Então a gente tem a neoplasia de células renais multicística, de baixo potencial de malignidade, ele tem que ser uma lesão bastante cística, mesmo não pode ter nada sólido, né? E ele tem um comportamento absolutamente benigno, então a gente não chama de carcinoma. Tiramos, então, esse nome, e isso já havia sido definido na última. E a gente tem um outro que a gente chamava, então, carcinoma de células renais, túbulo papilífero de células claras. E hoje a gente também sabe que ele tem um comportamento indolente, a gente achava que ele só estava relacionado à doença renal crônica, né, ou aqueles pacientes depois submetidos ao transplante de rim, então eles eram tumores que apareciam no rim original, e a gente sabe que não, que eles aparecem também do modo esporádico, eventualmente, e eles têm um comportamento também bastante benigno. Então, a gente não chama, então, mais carcinoma de células renais, túbulo papilífero de células claras, a gente chama de tumor, tá? Então não estranha essa mudança de nomenclatura, a gente vai chamá-lo, então, de tumor. Ele tem esse aspecto peculiar, o patologista, olhando já no menor aumento, ele já vê essa conformação, os núcleos ficam assim na bordinha, parece uma cianinha, né? Quando você vê aquele bordadinho de roupa de criança, de menininha, a gente tem isso que a gente chama cianinha, e é esse aspecto que a gente tem. Então, lembrar que esses tumores têm um comportamento bastante indolente, a gente não chama mais de carcinoma túbulo papilífero de células claras. Então, são tumores, tá? Em relação aos papilíferos, vocês lembram, a gente classificava eles em dois tipos, o carcinoma papilífero do tipo 1 e o carcinoma papilífero do tipo 2. Há muito tempo a gente sabe que o carcinoma papilífero do tipo 2 era mais ou menos um saco de gatos. A gente tinha vários tumores, várias alterações genéticas diferentes nesse grupo. Então, hoje, essas alterações, elas estão sendo definidas e a gente, então, não faz mais essa distinção. Quando a gente for dar um diagnóstico de carcinoma papilífero, sempre vai ser aquele tipo 1, e a gente não vai chamá-lo mais de carcinoma papilífero do tipo 1. Então, o diagnóstico vai ser, esse é um carcinoma papilífero de células renais. Então, ele também tem uma genética própria, é a mutação de um fator de crescimento, a gente tem aumento do número de cópias do 7, do 17, perda do Y, eles são tumores bastante periféricos, corticais, superficiais, eles podem frequentemente ser múltiplos e bilaterais, e eles sempre estão acompanhados de hemorragia e necrose, ele pode até se manifestar com uma hemorragia de reto peritônio. Nesses tumores, a hemorragia, a necrose não é fator prognóstico, porque ela é no carcinoma de células claras, no cromófobo, por exemplo, esse é um fator prognóstico bastante importante, e ele não é no carcinoma papilífero, então não é um fator prognóstico interessante. E lembrando que se ele tiver menos que 15 milímetros, a gente chama de adenoma. Então, o adenoma de células renais é aquela lesão com histologia de carcinoma papilífero menor do que 15 milímetros, 1,5 centímetro. Outra coisa interessante da gente chamar a atenção são aqueles tumores róseos, são os tumores oncocíticos, os tumores eosinofílicos ou aqueles cor-de-rosa, né, os pink tumors. Então, a gente tem uma lesão benigna, que é o oncocitoma, é um tumor benigno, então a gente não dá estadiamento, por exemplo, não gradua, não faz nenhum tipo de coisa desse tipo, porque ele é um tumor benigno, né, reconhecidamente benigno. E o irmão dele, o primo, mais agressivo, é o carcinoma de células renais cromófobas, né? E a gente tem, então, agora outros que a gente pode chamar de não especificados, né? É um tumor oncocítico que eu não sei o que é, realmente não sei o que é, mas eu vou mostrar um pouquinho mais, vou detalhar um pouquinho mais desse grupo. Então, aqui a gente tem o oncocitoma e o cromófobo, vocês vejam que eles são bastante parecidos, né? À esquerda você tem um oncocitoma, e essa atipia celular ela é muito comum no oncocitoma, apesar de ele ser um tumor absolutamente benigno, né? Isso aí a gente fala que é uma atipia de padrão degenerativo. No lado direito a gente tem o carcinoma de células renais cromófobas, e ele tem essas alterações mais ou menos características. Eventualmente,
para o patologista, fica muito difícil você fazer uma distinção disso ao HE. Por isso que vocês também têm que se acostumar agora, a partir de agora, que a gente vai precisar fazer imunohistoquímica nesses tumores róseos. Então, todos esses tumores oncocíticos, a gente fazendo um pequeno painel de imunohistoquímica, a gente consegue definir esse diagnóstico. Então, eu acho, você vê que macroscopicamente eles são semelhantes, microscopicamente também, e mas a imunohistoquímica faz esse diferencial. Tá? Então, isso aqui é importante. Então, não estranhe se a gente precisar frequentemente de imunohistoquímica para definir esses tumores oncocíticos. Então, a gente tem alguns outros, por exemplo, a gente tem síndromes, né, hereditárias, que é a síndrome de Birt-Hogg do B, que a gente pode ter o oncocitoma, a gente pode ter o carcinoma cromófobo, a gente pode ter tumores mistos, híbridos, né, e até carcinoma de células renais do tipo células claras, tá, nesse grupo de tumores, no Birt-Hogg do B, que se caracteriza por esses amartomas na região nasal. O mais interessante são as bolhas, né, as bolhas pulmonares, e ele pode eventualmente se apresentar também, essa síndrome, com pneumotórax espontâneo, né, e ele pode fazer parte dessa síndrome. Então, são esses tumores oncocíticos que podem ser híbridos também. Mas a gente tem, fora das síndromes genéticas, a gente tem outros tipos de tumor, e que também eles estão reconhecidos. Em geral, eles estão ligados a mutações e alterações da via do mTOR. Tá? Então, ele pode fazer parte da síndrome da esclerose tuberosa, mas ele pode não fazer parte da síndrome da esclerose tuberosa e ter como mutação esses genes relacionados à regulação da via do mTOR. Então, esses aqui são alguns deles que a gente tem e não são infrequentes, tá? Então, isso aqui é o dia a dia de um laboratório de patologia. Então, quais são esses que eu queria chamar a atenção? Esse eosinofílico sólido cístico, que ele, em alguma proporção pequena, pode fazer parte da síndrome da esclerose tuberosa. Ele acontece predominantemente na mulher, e ele tem um perfil imunohistoquímico típico. Ele cora a citoqueratina 20. A citoqueratina 20 não cora nem o oncocitoma, nem o cromófobo, e nem esses outros oncocíticos. Então, fica uma coisa bastante fácil da gente fazer esse diagnóstico. Então, eles têm essas perdas somáticas, então tem mutação nesses genes supressores, que são os genes da esclerose tuberosa, e tem um comportamento aí clínico relativamente benigno, né? Eles têm raros relatos, né, de comportamento agressivo. Em relação aos eosinofílicos vacuolizados, eu já tive, nos últimos 15 dias, por exemplo, já tive 2 desses tumores. Eles acontecem um pouquinho mais na mulher, mas podem aparecer no homem, são raros também, e não fazem parte da síndrome de esclerose tuberosa. Eles têm uma marcação também um pouco diferente, ele cora a citoqueratina 7, o CKIT, que é marcador do cromófobo, por exemplo, né? O oncocitoma, ele é positivo para ele é negativo para a citoqueratina 7 e positivo para o CKIT. Isso que diferencia o cromófobo do oncocitoma também. E ele tem mutação desses genes da via do mTOR e são tumores relativamente benignos. Tá? E você tem esses outros, o oncocítico de baixo grau, que ele aparece mais em indivíduos idosos e ele sem ter correspondência com nenhuma síndrome. Esses, então, são o CKIT negativo, né, que é o CD117, citoqueratina 7 positivo, diferente dos outros tumores, oncocitoma e cromófobo. E também tem um comportamento bastante bom. Também tem essas alterações relacionadas à via do mTOR. Tá? Espera aí, deixa eu só tirar aqui que vocês... Está me atrapalhando aqui um pouquinho a visualização da tela. E agora, esse que foi uma das maiores mudanças, né, foi que foi criado esse novo grupo, que chama os tumores geneticamente determinados. Então, a gente sabe que existem translocações, existem perdas relacionadas a genes supressores importantes, ou genes envolvidos com metabolismo, principalmente aí
ao ciclo de Krebs, e eles são definidos, então, hoje, nesse grupo de geneticamente determinados. Então, a gente tem esses relacionados à translocação do TFE3, está errado aqui, desculpe, não é TFE2, alterações do TFEB que a gente já tinha, que são os 2 genes da microftalmia, que a gente tinha mais ou menos no mesmo grupo, tá? Então, a gente tem esses 2, tem esse que está relacionado à mutação do ELOC, que ele também tinha uma outra nomenclatura, vou falar rapidamente deles, o deficiente em fumarato hidratase, esse é muito importante, esse reconhecimento, que são tumores agressivos, o deficiente em succinato desidrogenase, aqueles que estão relacionados à translocação do ALK, e o carcinoma medular deficiente em SMARCA-B1, que é um regulador de arranjo de cromatina, tá? O relacionado à translocação desses genes da microftalmia, tanto o TFE3 como o TFEB. Eles têm essa relação com o desenvolvimento depois de quimioterapia, então, por exemplo, crianças que fizeram quimioterapia na infância podem desenvolver esse tipo de tumor. Ele representa 40% dos tumores pediátricos, eles são mais raros nos adultos, mas eles são muito comuns na criança e no adulto jovem, né? Então, ele tem um aparecimento aí, em média, aos 30 anos, que é completamente diferente do carcinoma de células renais, por exemplo, do tipo células claras, que aparecem após os 65, 70 anos. E eles têm um curso clínico mais agressivo. Também a gente pode fazer uma imunohistoquímica e identificar esses tumores, e também a gente pode fazer FISH, para conseguir ver essas translocações, fazer esse diagnóstico das translocações. Então, é muito, muito importante a identificação desses tumores. Por quê? Se eu fizer um diagnóstico, ele eventualmente pode ter um aspecto semelhante à célula clara, se eu faço esse diagnóstico no começo, no diagnóstico na doença localizada, na progressão, você vai começar a tentar tratar com TKI ou alguma outra coisa, ou eventualmente imunoterapia, ele não vai responder a contento quanto você estava esperando no carcinoma de células claras. Então, eventualmente, você volta para esse tumor e você vê que ele, então, é relacionado à translocação. Essa mutação do ELOC, antigamente a gente chamava de TCEB, hoje é ELOC, que é a elongina, é o gene da elongina. E a elongina, ela faz parte do complexo do VHL, ela tem um papel no controle, né, do RIF, junto com o VHL. Ele tem um aspecto de célula clara, só que ele tem essas traves de musculatura lisa, né? E ele tem um perfil imunohistoquímico diferente também do carcinoma de células claras. Então, a gente tem que desconfiar desse tumor e também fazer um diagnóstico diferente do célula clara, porque ele tende a ter um curso mais indolente, mas ele é geneticamente determinado, está relacionado à mutação desse gene também, que faz parte do controle do RIF. O deficiente em fumarato hidratase, esse aqui vocês têm que ter ele sempre no pensamento, e o patologista também. Quando ele faz parte de uma síndrome, ele está relacionado à síndrome da leiomiomatose e carcinoma de células renais. Então, ele dá uma leiomiomatose cutânea, como está representada aqui, e nas mulheres ele dá uma leiomiomatose uterina muito exuberante, com múltiplos leomiomas, e muito precocemente. Então, a mulher, por volta dos 20, 30 anos, ela já tem que sofrer uma esterectomia de tal o volume, a quantidade de leumiomas que elas têm. O leomioma, tanto cutâneo quanto uterinos, eles são benignos, tá? Mas o carcinoma de células renais, quando ele aparece, que é mais ou menos em 20% dos pacientes, eles são, em geral, únicos, unilaterais, e mesmo fazendo parte da síndrome, mas eles são agressivos. Então, por exemplo, nesse grupo, você não faz um active surveillance, você não espera ele atingir 3 centímetros para fazer uma ressecção. Você faz uma ressecção assim que diagnosticado, porque são tumores bastante agressivos. Então, eles evoluem para metastatização e eles têm um curso bastante agressivo. Nessas famílias, essa preocupação é tão grande que você começa a fazer a vigilância por imagem nas crianças ainda por volta dos 8 anos de idade, né? E você pode usar tanto o melhor método seria o PET com FDG e a ressecção assim que ele for diagnosticado.
muito agressivo. Ele tem um aspecto histológico bastante característico, que é esse meio olho de coruja, assim, né, que é um nucleolo bastante grande, assim. O leiomioma, ele tem essas células também, apesar dele ser benigno, ele tem esse núcleo grande, esse nucleolo bastante evidente. Então, essa aqui é uma enzima que está relacionada ao controle do ciclo de Krebs. E quando ela falta, você vai começar acumular essa fumarato, isso aqui vai desenvolver uma circunstância muito propícia ao desenvolvimento dos tumores. Então, ficar bem atento a ele. Outro tumor interessante é esse que está relacionado à deficiência de succinato desidrogenase. Você tem várias, né, A, B, C e D, a mais comum é a B, e ela está relacionada ao desenvolvimento de feocromocitomas, então na adrenal, paragangliomas, então seriam o paraganglioma extra-adrenal, e o GIST, né, principalmente do gástrico, né, e ele, em uma proporção, você vai ter o desenvolvimento do carcinoma de células renais, ele tem esse aspecto oncocítico também, ele faz um pouco parte desses pink cells, né? Mas também ele tem um comportamento mais agressivo. Nesse painel de imunohistoquímica, a gente inclui, porque vocês viram que o fumarato, ele aparece como uma célula rósea, oncocítica, e ele eventualmente, quando a gente ainda fazia a distinção papilífero 1 e 2, ele caía nessa classificação de papilífero do tipo 2, por isso que ele tinha essa história mais agressiva. Então, a gente fazendo uma fumarato e uma succinil desidrogenase, a gente vai ver que as duas estão mantidas, estão preservadas, então ele o diagnóstico não vai ser esse. Quando ele faz parte dessa síndrome da fumarato, a gente vai ter essa fumarato negativa, e quando ele fizer parte da deficiente em succinil desidrogenase, ele vai ser também negativo na reação imunohistoquímica. E outros que, felizmente, são muito raros, mas são muito agressivos, que a gente precisa lembrar, que é aqueles que estão relacionados ao rearranjo do ALK, são tumores medulares, agressivos, com um fenótipo de adenocarcinoma, mas muito invasivos, muito infiltrativos. Você tem menos de 40 casos na literatura, mas é relativamente simples você fazer o diagnóstico. Você enfrenta um tumor assim agressivo, você pode fazer o FISH, né, que é o mesmo que você faz para o pulmão, e você pode fazer um ALK também por imunohistoquímica, que você vai conseguir fazer esse diagnóstico. E esse outro carcinoma medular, né, que é o deficiente em SMARCB1, que é um gene importante para o controle do cromossomo grosseiro, né, das estonas, do arranjo cromossômico, né, o IN1, né, ele está relacionado ao desenvolvimento de tumores cerebrais, por exemplo, e aqui são os tumores medulares que estão relacionados a hemoglobinopatias também. E aqui também o diagnóstico é fácil, porque você faz um IN1, que é um marcador por imunohistoquímica, e ele vai estar ausente no núcleo dessas células, como está aqui, a célula normal você tem, e no tumor você tem essa ausência, que é essa última fotinho de imunohistoquímica, né? Esse aqui, então, é só para mostrar que existe alguma coisa ainda que está fora, ainda não entrou, então a gente está esperando mais dados, tanto morfológicos como de comportamento clínico e como vias moleculares, para a gente incluir, então, na próxima ou sexta edição desse livro da IARC e RU, de classificação dos tumores genitais masculinos e do trato urinário. Então, acho que era isso, gente. Obrigada aí pela oportunidade de apresentar esses dados, e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutora Kátia. Excelente apresentação. A gente pode ver que está ficando complicada aí as classificações. Fazer uma colinha daqui a pouco para decorar tudo isso. Não, a gente agora antigamente você fala, não, isso é um oncocitoma, isso aqui é um carcinoma de células renais cromófilas. Agora você fica 3 horas e olha a célula daqui, e a lâmina, mais uma lâmina, e mais uma lâmina, e fica naquela dúvida. Não vou pedir, Mono, não dá, eu não consigo mais, né? Senão eu vou começar a errar, aí meu diagnóstico vai para fora para fazer revisão, aí falar, poxa, ela não sabe desses outros tipos. Kátia, até aproveito e pergunta o gancho. De acordo com a morfologia,
que você vai pedir a imunistoquímica direcionada. Então, se você suspeita que tem um TFE3, você vai fazer guiado pela morfologia. Exatamente, exatamente. Então, você tem aqueles grupos que podem se apresentar como células claras, aqueles outros que se apresentam, então, mais como os tumores oncocíticos, etc. Então, você vai para esses. Aí você já direciona a imunistoquímica. E não é um painel nem muito grande, né? Então, você tem uma cobertura até do SUS, e você tem todos os planos de saúde para fazer isso. Então, é uma coisa que deve ser feita, porque você tem um diagnóstico bem feito, né, ali, que vai ser importante, né? Porque muitos desses tumores você tem recidiva depois de 9 anos. A gente tem carcinoma de células renais de células claras que 9, 10 anos depois o indivíduo aparece com uma doença metastática, né? Então a gente tem que ter esse diagnóstico bem correto para saber depois poder fazer a escolha das drogas-alvo, etc. Não, e reforça a importância de um patologista, né, especializado, porque um patologista geral vê esse tipo de tumor e conseguir identificar cada vez mais difícil, né? Cada vez mais complicado. E lembrando que são doenças muito mais raras, né? Assim, eu acho que o dia a dia, né, dos tumores renais são células claras, né? Então, enfim. Doutora Kátia, deixa eu fazer uma pergunta. Para o cirurgião é muito fácil começar, porque você vai lá e opera e depois vê se é benigno ou maligno, o que é, o que não é. O tratamento é sempre cirúrgico, pelo menos na maioria absoluta dos casos. Mas, eventualmente, tem algum paciente que pode não ser candidato ou se apresentar com metástase, e a biópsia renal percutânea é uma opção nesses casos. Isso, quer dizer, eu imagino que não é fácil pegar a peça final e fazer o diagnóstico. E por biópsia, isso daí, como é que fica por punção? Como você tem aquelas as séries com crioablação, etc., existe bastante literatura com biópsia, né? E assim, é relativamente suficiente a biópsia. Se a biópsia for bem feita, e se o radiologista, em geral, hoje, o radiologista não tem, antigamente, assim, eu vou fazer uma e você se vira com essa aí. Não, mas não está boa. Não, mas não quero saber, vou fazer essa e acabou. E hoje não é mais assim. Então, hoje ele faz 3, 4, 5, e a gente faz várias, né, cada um num bloco, que se você precisar depois para os testes moleculares e tudo você tem. Então, hoje está relativamente simples. Existe uma acurácia boa, tanto quanto para a classificação, né, do tumor, ainda mais usando o imuno, que você esses painéis, e também existe até acurácia relativamente boa para graduação nuclear, por exemplo, né, graduação para FURMA e RU, né? Então, sei lá, se você for fazer, porque você precisa fazer, eventualmente você quer propor uma neoadjuvância, um tumor grande, não sei o quê, dá para fazer, né? O radiologista vai fazer algumas lá, um número razoável, e a gente vai ter material suficiente para fechar o diagnóstico. Vou fazer uma pergunta agora. A gente não tem tido muita dificuldade. Eu estava com o Públio no cirúrgico fazendo uma ablação e eu estou com um caso com um nódulo de 6 milímetros. Eu tinha falado para o paciente que é difícil a biópsia, porque ele tem uns 40 e poucos anos, e pode ser benigno, aumenta a chance de benignidade pelo tamanho. Ele falou, pô, mas e a biópsia? Eu falei, cara, mas é realmente difícil. Conversando com o público que faz a biópsia, né? Ele falou, realmente é difícil. Eu fico imaginando que aí fica quase que. Aí é muito difícil. Aí é um fragmento só, né? Ou dois no máximo. Não, mas eventualmente, né? Eu também acho que você tem que fazer um active surveillance aí, né? Essa é a ideia. Só se o indivíduo for muito nervoso. É muito ansioso. Mas é bobagem, porque você vai entrar lá, vai tirar parente, né? Qualquer coisa que você faça, até se você for fazer uma crio, alguma coisa assim, né? Mas dá para biopsiar, assim. A gente discutiu algumas edições atrás, até aquele guideline, né, que saiu no JAMA, falando que essas biópsias têm ficado mais frequentes para identificar histologias mais agressivas e tratar mais precoce, né? Então acho que a gente vai ver com alguma frequência isso um pouco mais do que a gente está vendo agora, né? É isso aí. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Nós seguimos. Se tem mais alguma? Acho que discutimos no final. Vamos continuar com a sua apresentação e no final a gente faz mais algumas perguntas. Bom, então eu vou falar aqui do tratamento desses tumores, né, de células renais não células claras, meus potenciais conflitos de interesse. Bom, aqui é um resumo realmente bastante resumido aí do que a doutora Kátia acabou de falar para a gente,
né? Mas, assim, falar de tumores não células claras, né? Falar do tratamento desses tumores realmente é uma coisa, né? É uma aula mais rara, né? A gente, né, não vê no dia a dia, a gente fala muito de células claras e é muito fácil entender porque quando a gente olha para essas figuras, né, as células claras representam 75%, 80% dos tumores de células renais que a gente vê na prática do nosso dia a dia. Os papilares chegam a 15%, cromófobo, oncocitoma somam aí juntos 10%. E quando a gente olha, né, para trás, esses tumores, eles sempre, né, foram, a grande maioria, pelo menos, dos estudos, eram estudos que envolviam, né, mais de uma dessas histologias, papilares e cromófobos, enfim, papilares e com translocações, e principalmente isso por conta do N, né, é muito pequeno, né, o número de pacientes que se consegue, né, para participar desses estudos. Mas o que a principal droga testada era o sunitinib, né, até aproximadamente 2016, 2017. Então, os estudos, o maior estudo que a gente tinha até esse período era o estudo ASPEN, com aproximadamente 100 pacientes, que avaliava o sunitinib versus o everolimus para pacientes com histologia não células claras, e mostrando que o sunitinib era a melhor droga para esses pacientes, ainda assim com um benefício bastante modesto. Até que, agora em 2021, no início de 2021, foi apresentado esse estudo que mostrou que o cabozantinib para esses pacientes se mostrou melhor em taxa de resposta. A gente vai falar desse estudo um pouco mais para frente. Vou começar falando pela histologia papilífera, né, que é a mais frequente, aí, enfim, juntos eles somam aí cerca de 15%, né, desses tumores de células renais, mas eles chamam de, né, esses estudos chamam de mixed bag, porque, na verdade, enfim, são diversos tumores aí juntos, né, que como disse a doutora Kátia, muitas vezes há uma certa dificuldade em se dar esse diagnóstico, você precisa de uma imunohistoquímica mais refinada, né, até considerando aí a raridade dessas doenças. Então, né, é uma dificuldade você conseguir, enfim, compilar pacientes só papilares ou só cromófobos, ou aqueles só com as translocações, né, que ela já citou, né, até pelo N de pacientes que a gente tem. Mas esses são os principais estudos que a gente vê, né, e que a gente costuma, enfim, consultar na hora de escolher a terapia para esses pacientes. Mas vejam, mesmo com esses principais estudos, a gente vê N de 13 papilares, 6 cromófobos, né, em cada braço, não classificados 6, com translocações 4, né, daí tamanha raridade, né, dessas doenças. E também a gente não pode esquecer da histologia sarcomatoide, né, que muitas vezes está associada a essas outras histologias. Bom, eu vou falar, então, um pouco desse estudo SOG 1500, né, que foi um estudo aí até bastante importante, que avaliou, né, aquele estudo que eu citei para vocês lá no início, ele avaliou histologias confirmadas, né, de tumores papilíferos, com doença mensurável. Os pacientes podiam ter feito até uma linha de tratamento prévio, né, mas não podiam ter tomado sunitinib. Então, eles eram randomizados para receberem sunitinib, cabozantinib, crizotinib ou savolitinib, né, e o endpoint primário é sobrevida livre de progressão, secundário sobrevida global, taxa de resposta a eventos adversos. E existia uma análise exploratória aí para avaliar o status mutacional do MET e expressão do MET. Bom, o braço do crizotinib e do savolitinib, já no início desse estudo, eles foram fechados por futilidade, né? Então, os centros viram que realmente não havia benefício em se oferecer. Mas vejam, então, o sunitinib que a gente tinha como droga padrão, né, e aí foi comparado ao cabozantinib, então a gente vê aí uma diferença que né, as curvas se abrem já desde o início, favorecendo os pacientes que usaram o cabozantinib tanto em taxa de resposta, né, em resposta completa, resposta parcial, e, enfim, todas as taxas de respostas foram aí melhoradas com o cabozantinib. E aí, como eu disse, né, foi feita aí uma avaliação, né, nesse estudo aí dos pacientes com alteração de MET.
E aí tem esse estudo de fase 2, né, avaliou aí, então, a droga, o sabolitinib, e também avaliando os pacientes com mutação, né, com alteração do MET, para identificar aí, né, já se sabia que os tumores papilíferos, eles tinham uma alteração do MET, então se avaliou o sabolitinib, né, que é um TKI que tem uma alta ação aí para esses pacientes que têm expressão de MET e que tem o MET como drive. Então, aí veio, né, esse estudo de Savoy, que é um estudo de fase 3, né, que avaliou o savolitinib versus o sunitinib, ambos em doses convencionais, para pacientes que tinham confirmação do MET como drive, né, tinham aí amplificação ou mutação do MET. Então, eles eram randomizados para o savolitinib versus o sunitinib, né? E o que se mostrou é que, realmente, para esses pacientes com altas alterações do MET, o savolitinib, ele é uma droga que vai melhor do que o sunitinib, que era, até então, droga de escolha, né, para esses tumores. Bom, e um outro questionamento é a respeito da imunoterapia. Será que a imunoterapia funciona, né, para esses pacientes? Então, vejam que quando esses pacientes, né, têm aqui né, a positividade, né, o PDL1 negativo, que eles consideraram inferior a 5% ou positivo, então, realmente, você vê aqui uma expressão, uma taxa de resposta diferente para os tumores papilares. Bom, mas, de qualquer forma, existem alguns estudos aí envolvendo imunoterapia, o Keynote 427, né, o braço, a coorte B, então, avaliou aí pembrolizumab para os tumores papilares, cromófobos e não classificados, com uma taxa de resposta até interessante, da ordem de 20%, mas já o que a gente não observou nesse outro estudo que avaliou os tumores papilíferos e cromófobos não classificados e ofereceu nivolumab para esses pacientes, né, com uma taxa de resposta aí da ordem de 5%. Então, e o Checkmate 920, que avaliou IO e PNIVO, né, para esses pacientes, com uma taxa de resposta também interessante. Então, a gente tem alguns outros estudos aí em andamento, envolvendo tanto o cabozantinib como a imunoterapia, aí em investigação, né, ainda sem os resultados finais, envolvendo aí esses tumores de não células claras. Portanto, o maior estudo, né, que avaliou essa doença, a maioria dos estudos avaliaram essas doenças simultaneamente com várias outras histologias, como eu disse, né, aquele mixed bag. Então, isso dificulta muitas vezes, né, a avaliação das melhores respostas. São raros os estudos que a gente tem só com histologia papilífera ou só com histologia cromófoba. A grande maioria dessas análises são análises de subgrupos, né, e uma porcentagem desses carcinomas de células renais papilíferas apresentam alterações do MET, né, então você tem a oportunidade de oferecer uma terapia racional, biologicamente orientada. Esse estudo, o SOG 1500, foi o primeiro estudo randomizado positivo concluído, né, em carcinoma de células renais não células claras. O cabo aumenta a sobrevida livre de progressão comparado com sunitinib, né, e o SOG vai avaliar cabo com mais ou menos ateso aí para esses pacientes. Esse estudo Savoy que eu mostrei para vocês, né, que eles observavam por alteração do MET, né, então foi observada uma importante atividade quando os pacientes têm alteração do MET, e a gente tem aí a savolitinib do Valumab, né, onde foram associados a taxa de resposta encorajadoras para pacientes também com alteração de MET. Então, enfim, a gente tem aí diversos estudos em andamento, tanto avaliando essas alterações genéticas aí, que a doutora Kátia citou para a gente, quanto as alterações de MET. Né? A gente tem algumas drogas específicas, como o cabozantinib e o savolitinib, que têm ação melhor para esses pacientes. Bom, e um outro estudo que também foi apresentado agora na ESMO, o Keynote B61, que avaliou aí o pembrolizumab mais o levantinib, né, para pacientes com histologia confirmada de células claras tumores renais de não células claras, né, sem terapia sistêmica, portanto, primeira linha de tratamento, né,
os pacientes tinham que ter um bom performance, e aqui, como eu falei, na maioria dos estudos, a gente tinha aí 50% de papilífero, 15% de cromófobo, 7% de não classificados, algumas translocações, né? Então, mas o que esse estudo mostra para a gente, vejam, quando a gente avalia resposta completa e resposta parcial, da ordem de 47%, então, assim, realmente uma taxa de resposta bem interessante, e quando a gente avalia junto com taxa de resposta completa, a resposta parcial e doença estável, uma taxa de resposta aí da ordem de 70%. Então, realmente, né, parece, dos números que a gente tem, parece ser o número mais interessante, né? Mas, enfim, eu sei que a gente não pode fazer isso, né, comparar estudos com estudos, mas, enfim, não tem como, todo mundo faz, né, não tem como não fazer, mas, sem dúvida, é o estudo que mostra aí realmente uma taxa de resposta diferenciada para esses pacientes. Então, aqui a gente vê, né, esse slide que também foi apresentado na ESMO, a gente vê aqui as melhores, né, aqui em azul os papilíferos, em rosa os cromófobos, os não classificados em verde, a gente vê que, como eu disse, né, a melhor, né, taxa de resposta parece ser lenvatinib com pembrolizumab, mas a gente tem cabo e nivo também mostrando uma taxa de resposta mais interessante do que o que a gente tinha lá no início, como eu mostrei para vocês, que era o sunitinib, né, que tinha uma resposta bastante modesta para esses pacientes. Então, aqui a gente tem essa análise aí das taxas de resposta só em papilífero, né, com diferentes esquemas. Então, vejam, do cabozantinib para o pembrolizumab, né, mas aí quando a gente vê a associação de cabo e atezo, por exemplo, essa taxa de resposta melhora bastante, né? E vejam aqui, quando eles separam só os pacientes com alteração de MET, então vejam que realmente esses pacientes eles apresentam uma taxa de resposta maior quando você dá o inibidor, né, o savolitinib no caso. Aqui só as histologias, só os cromófobos, então vejam que, mais uma vez, aqui não, aqui a gente tem o estudo de levantinib com everolimus, mostrando aí uma taxa de resposta, né, melhor, um TKI com o inibidor de mTOR, em relação ao que a gente vê do cabozantinib com o atezolizumab, né, que foi pior. Então, assim, parece ser um balaio de gato, mas a gente precisa lembrar que são doenças diferentes, que têm respostas diferentes às diferentes drogas, então, muito importante aí realmente o trabalho do patologista para fazer essa diferença para a gente, que a gente consiga tratar esse paciente de maneira individualizada. E aqui os tumores, né, não classificados, né, o pembrolizumab, o lenvatinib, né, o pembrolizumab com uma taxa de resposta da ordem de 34%, o lenva com everolimus, né, da ordem de 50%, e o lenva com pembrolizumab aqui da ordem, um benefício aí da ordem de 70%. Então, o pembro com lenva tem uma atividade encorajadora, realmente, aí aguarda-se um follow-up mais longo desse estudo. Então, os tumores de não células claras são doenças realmente heterogêneas, né? E os dados de eficácia não são os mesmos nas diferentes histologias, né? Então, é importante que a gente conheça, entenda quais são as mutações que esses pacientes apresentam, porque importantes estratégias orientadas por biomarcadores, sem dúvida que é o futuro aí para a gente conseguir tratar esses pacientes de maneira mais eficaz. A gente tem aí alguns estudos em andamento, tá? Avaliando, inclusive, imunoterapia em combinação com inibidores de MET, né, que parece que é a melhor combinação para esses pacientes. Bom, a histologia sarcomatóide, acho que aqui é um campo que a gente já conhece um pouco mais, né, porque nesses estudos aí de imunoterapia combinada para células claras, a gente tem aí um percentil aí que é de sarcomatóide, a gente já conhece um pouco esses dados. Então, a histologia sarcomatóide ela é uma histologia mais agressiva, né? E para a gente ter uma ideia, na histologia de células claras, 5% a 13% a gente pode ter aí histologia sarcomatóide juntos, no papilífero em até 6%, né? Então, é uma situação que a gente encontra realmente na nossa prática, principalmente, né, em se tratando de célula clara, que é a histologia mais frequente no nosso meio, né, é a histologia mais comum aí quando se fala em doença metastática, né, do que na doença localizada.
E esses pacientes, como eu disse, né, têm um pior prognóstico. Vejam, na era de VEGF, então, a gente tem aqui, para os VEGF, né, quando você fala de etiologia sarcomatoide, taxa de resposta, né, resposta parcial da ordem de 33%, doença estável da ordem de 44%, progressão da ordem de 20%. Então, realmente, a gente está falando de uma doença grave. Então, aqui a gente está falando de tratamento com VEGF, tá? Então, vejam aqui para os tumores favoráveis, intermediários e pior favorável, nenhuma novidade, funciona bastante semelhante àquilo que a gente já sabe, né? A gente já sabe que os tumores, né, de risco favorável vão melhor do que os tumores de risco desfavorável, né? Então, mas vejam aqui a sobrevida global, né? Quando a gente compara os sarcomatoides versus os não sarcomatoides, lembrando que isso aqui é da era do VEGF, a gente não está falando de imunoterapia, né? Mas é uma diferença realmente bastante significativa, né? E sobrevida livre de progressão, né, a metade, quer dizer, a gente vê que realmente os pacientes com tumores sarcomatoides iam piores. E aqui as alterações genômicas que a gente encontra aí na histologia sarcomatoide, então a doutora Kátia já falou um pouco, mas a gente tem TP53, as alterações do VHL, né, do borripolindal, que é bastante frequente também, 34%, esse CDKN2A, NF2, então a gente tem diversas alterações que podem ser encontradas. Acredito que no futuro a gente vai tratar esses pacientes aí, né, direcionando o tratamento para cada alteração genômica encontrada. Bom, no estudo Emotion, que foi, né, um estudo que avaliou aí o bevacizumab para esses pacientes, eles mostraram, né, fizeram uma publicação muito interessante, onde eles avaliaram, dividiram por grupos, né, por clusters. E aí eles, então, eram 7 grupos, né, e cada grupo, né, desses tumores, eles viam que alguns expressavam mais o VHL, enfim, mais alteração de PTEN, e, enfim, aí eles foram classificando esses tumores, e alguns expressavam mais PDL1. Então, vejam que, por exemplo, o cluster 4, aqui o 5 e o 6 tem mais PDL1, né? Então, e aí eles viram que a histologia sarcomatoide, ela tem, enfim, algumas mutações mais frequentes, né? E aí eles estão aqui mais dentro dessas alterações do cluster 4, 5 e 6, né? Portanto, eles expressam mais PDL1 e provavelmente esse é o motivo pelo qual eles respondem mais, né, à imunoterapia do que ao TKI, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, a tesolizumab, né, alguns subgrupos desses pacientes têm mais alterações aí que vão angiogênicas, né, e, portanto, alterações genéticas ligadas a angiogênese. Então, talvez esses pacientes respondam mais, por exemplo, ao atezolizumab com bevacizumab, né? O bevacizumab é um antiangiogênico. Então, essas alterações, acho que elas ainda não fazem parte né, essas avaliações muito minuciosas, delicadas, né, da genética, ainda não fazem parte, infelizmente, do nosso dia a dia, mas eu acho que isso vai ser o futuro, como eu disse, para o tratamento desses pacientes. Bom, o Checkmate 2 em 4, aquele que avaliou IU, eu não vou, né, acho que não é muito o foco da nossa aula ficar falando disso, mas um estudo que avaliou imunoterapia combinada para tumores de células claras, e eles tinham aí uma porcentagem interessante de histologia sarcomatoide junto, e a gente viu uma taxa de resposta de IP-nivo de 60% versus 23% para o sunitinib, né? E isso também né, se reproduz aí quando a gente olha para a taxa para a sobrevida livre de progressão e também para a sobrevida global. Vejam, as curvas realmente são bem separadas desde o início, uma diferença bastante significativa de 47% versus 21% de diferença de sobrevida global para os pacientes que receberam imunoterapia. E a mesma coisa a gente vê para o Keynote 426, aquele estudo que avaliou o pembrolizumab com o axitinib versus o sunitinib, taxa de resposta de 58 versus 31, né, sobrevida global
83 versus 79, favorecendo os pacientes que usaram aí imunoterapia com o TKI versus o sunitinib. Então, aqui, a gente está, mais uma vez, olhando aqui, né, para a sobrevida global desses pacientes, né, com histologia sarcomatoide. Vamos ver o checkmate, né, IP-nível 48 versus 14, e aqui para o 9A, né, aquele estudo que é NIV e cabo versus o sunitinib, né, a mediana ainda não foi atingida para o subgrupo aí de NIV e cabo, né, versus 17 meses aí do sunitinib. A expectativa é de que realmente isso venha positivo, né? Porque a gente já sabe que, como eu mostrei para vocês, segundo essa classificação molecular, os pacientes com histologia sarcomatoide, eles têm uma resposta realmente diferente aí quando a gente envolve imunoterapia no tratamento deles. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada aí, meus colegas. Doutora Kátia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Silvana. Vamos fazer perguntas, se alguém tiver mais pergunta. Eu tenho um comentário. Acho que a mensagem que fica do não células claras, né, que o nível de evidência científica é muito mais baixo, né, do que as células claras. A gente vê Sim. o N de pacientes é muito baixo. Então, se a gente pega o cromófobo ou translocação, são 2, 4 pacientes. Então, é difícil gerar um nível de evidência alto como células claras. Mas eu acho que a combinação de imunoterapia com TKI, eu acho que é bem promissora nesse cenário, acho que é a melhor evidência que a gente vai ter. E especialmente, né, Tiago, para os TKIs que são altamente ativos nas alterações do MET, parece, né? Acho que quando a gente vê, pro papilífero, quando a gente vê no papilífero, né, que a histologia é mais frequente, a gente vê essas drogas, né, o cabozantinib, o savolitinib, assim, a diferença é realmente bem interessante. Tem um estudo aberto, incluindo paciente para paciente papilífero com MET, alteração do MET, randomizando para savolitinib com durvalumab, imunoterapia, Sim. ou savolitinib monoterapia. Então, acho que isso vai ser importante para responder essa pergunta. Silvana, mas na prática, paciente sarcomatoide, né, a gente vê que tem resposta com IO, nível IP e também com IO mais TKI. Você tem alguma preferência? Antigamente, a gente tinha esse conceito de preferir nivolumab e ipilimumab pela chance de resposta completa altíssima para o sarcomatoide, quase 20% de resposta completa. E a gente tem casos realmente na clínica excelente, mas depois vieram os estudos de TKI com imuno, também mostrando resultados satisfatórios. Você tem alguma preferência baseada nessa histologia, não? Não, eu tenho uma preferência baseada no volume de doença desses pacientes. A gente sabe que esses estudos, né, quando envolvem TKI com imunoterapia, assim, a gente tem taxas de resposta assim, que são incríveis, né, da ordem de 70% no não células claras e também muito mais altas. Não me recordo agora exatamente o número, mas assim, são taxas de resposta impressionantes, né, que a gente não vê no estudo de IO. Então, eu acho que depende do paciente, né, Tiago? Por outro lado, a gente tem né, as agências regulatórias no Brasil aprovando IO, né, enfim, tem em bula, a gente não esbarra no problema rol da ANS, então, sem dúvida, isso é uma dor de cabeça a menos na hora de prescrever, na hora de pedir, e também para o paciente, né? Então, acho que depende do caso, assim, não tenho uma preferência, acho que é caso a caso que a gente acaba julgando, né? Acho que o que tem aprovado hoje que a gente faria seria o papilífero fazer cabozantinib, né, que tem aprovação, a gente conseguiria fazer. Sim. A imunoterapia não tem para esses pacientes, sarcomatoide a gente pode fazer imunoterapia. Agora, pensando no cromófobo, também ficaria TKI, né, Silvana? Acho que é o que é o N com uma resposta, talvez só tenha cabozantinib para esses pacientes. Na prática clínica, eu digo. Eu acho que, assim, na prática, né, Tiago, acho que logo mais a gente vai ter combinação, aí mesmo para o cromófobo, né, eu mostrei combinação de pembrolizumab com TKI, eu acho que é a melhor opção para esses pacientes, né, quando a gente combina TKI, né, assim, acreditando que esses pacientes possam ter aí alguma expressão de PDL1, né, assim, os estudos mostram que parece que é a melhor opção do que oferecer monoterapia. Mas a gente, né, assim, como você bem falou, os dados são escassos porque o N desses pacientes é muito pequeno, né? Então, a gente tem análise de subgrupos, né? Assim, a gente não tem estudos grandes, robustos, randomizando esses pacientes. Eu ia fazer uma pergunta
A primeira era essa que o Thiago fez agora, né? Na prática aqui no Brasil, o que que a gente tem, então já responderam. Mas ele conta na Itália se é diferente. E para a doutora Kátia, eu que vejo menos essas histologias, Cláudio manda para a senhora uma patologia. Basta HE imunohistoquímico ou em alguma situação a gente precisa ir além disso, ter testes moleculares ou até expressões de PDL1? Como é que funciona isso na prática, assim, no dia a dia? Para diagnóstico, né, para classificação para diagnóstico, em geral, a imuno basta. Alguns casos são meio difíceis, principalmente o TFE3, porque o anticorpo ele existe, mas ele não é dos melhores. Então, mas o melhor teste seria o FISH. Então, assim, a gente não vai para testes assim, moleculares mais amplos, na grande maioria das vezes, porque você consegue fazer, para classificação, né? Você consegue fazer essa classificação com a imunohistoquímica é suficiente. E, Bernardo, alguma coisa diferente em relação à resposta à radioterapia para essas doenças de histologias não células claras? Não, só para lembrar, desculpa, Bernardo, que você falou do PDL1. PDL1, isso você tem que fazer, né? Existem alguns tumores que não existe essa relação tão próxima, né? Mas é sempre desejável que você tenha um teste de expressão de PDL1 nos tumores para você prescrever, né? Nem sempre a relação é super direta, né? Então, tem vários, em bexiga foi um problema, é um problema, mas é desejável que você tenha e faça, e para o imuno também. Da rádio não tem muita coisa, né? Até a gente já discutiu bastante, está surgindo, até foi atualizado agora na Astro, os dados de longo prazo, de 8 anos de segmento lá daquela série de SBRT para células claras, a grande maioria, com controle altíssimo. Depois a gente apresenta isso aqui no próximo evento. Mas esses tumores são muito raros, né? A gente vê muita frequência. Com a radioterapia ablativa é esperado que a resposta seja similar, né? Porque não depende muito de histologia, mas a gente não tem muito dado, tem pouquíssimas coisas, números muito pequenininhos para falar se responde igual ou não. Mais alguma pergunta, Thiago, Cláudio? Não. Uma última pergunta, doutora Kátia, na verdade, tem alguns casos da época, antes dessa nova classificação, que eram células claras com variante eosinofílica. E até tem alguns trabalhos depois relatando que esses pacientes com variante eosinofílica tinham melhor resposta à imunoterapia. Essa variante eosinofílica agora é um novo grupo, é isso? Esse carcinoma novo eosinofílico? O que deve ser é que a gente estava misturando com o predomínio de células eosinofílicas no resto, né? Existe um conceito muito antigo já, é que quando você tem um carcinoma de células claras, eu dou isso no meu relatório frequentemente, porque quando você tem o predomínio de células claras, essa histologia é melhor, esse prognóstico é melhor. Quando você tem já ele indo para o eosinofílico, é que mais ou menos você está caminhando para o sarcomatoide rabidoide, sabe? Que a célula perde aquele padrão de célula clara e já está indo para lá. Isso era feito quando era ainda na época do interleucina e interferon. E aí tem um paper clássico que eles falavam, quanto mais isso era importante para a predição de resposta ao tratamento com interleucina e interferon. Aí tem uns estudos relatando isso com a imunoterapia atual, a melhor resposta talvez também com essa variante. Ótimo, muito bom. Cláudio, alguma pergunta final, mais alguma coisa? Eu ia perguntar para o Thiago e para a Silvana se tem alguma coisa para esses subtipos de adjuvância depois da nefrectomia. Acho que não deve ter, né? Não tem nem para células claras, quanto mais para outras. Acho que no estudo de adjuvância de rim até entrou, o sarcomatoide estava incluso, 10% a 15%, mas não incluía as outras variantes, papilífero. Só o sarcomatoide. E células claras. Então, a gente não tem dado ainda para essa população. Vai ser difícil conseguir também alguma evidência para esses pacientes. Acho que depois, no próximo encontro, a gente pode discutir adjuvância para câncer de rim, né? Porque a gente tem aquele estudo positivo do Keynote com pembro adjuvante, e aí na ESMO tiveram 2 trabalhos com atezo adjuvante e nivo-IP adjuvante com resultados negativos. Então, acho que até o papel da imunoterapia adjuvante é discutível. Sim.
Bacana. Acho que foi muito interessante as apresentações. É um tema muito raro, mas a gente acaba vendo, né, no dia a dia. Acho que Sim. é muito interessante saber e conhecer essas novas histologias. E acho que reforçar, a doutora Kátia mostrou muito bem a importância de um patologista experiente, a dificuldade dessas análises todas hoje em dia, né, não é nada fácil. Então, mandem os casos para a doutora Kátia lá no Genoa, porque vai voltar com qualidade, né? Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, o Cláudio compartilhar a tela para mim, agradecer mais uma vez os patrocinadores, a Ipsen, a Zodiac, as telas Bristol, Electa, Merck e MSD. Agradecer mais uma vez a doutora Kátia, um prazer estar com a senhora aqui mais uma vez. E, lógico, Cláudio, Silvana, Thiago, até o nosso próximo encontro aí no mês que vem. E uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Pessoal. Obrigada, Tchau. viu? Obrigada. Beijão, beijo Tchau, grande. beijo, tchau.